Fala, campeão, seja bem-vindo a mais um No Alvo com Álvaro, podcast dos campeões. Que alegria ter você aqui, pequeno empreendedor, profissional liberal, para mais uma edição nesse ano maravilhoso, porque 2024 é um ano que é o divisor de águas na tua vida e nos teus negócios. Agora, deixa eu dizer uma coisa, bicho, tu não te inscreveu no canal, ó, vai pingar aí, quer ver, ó? Pim! Olha, te inscreve nesse negócio, compartilha com os teus amigos, empreendedores. Aqui tem toda a temporada de 2023. Esse ano vão ser mais de 50 episódios, o ano inteiro para torturar o campeão, mas principalmente sempre trazendo convidados incríveis. Quero agradecer muito a NV Data. Então, se hoje você precisa de uma gestão no seu negócio, se hoje você precisa de um painel, você precisa de um dashboard, você precisa entender como é que estão teus números de venda, tudo que entra na parte de dados e métricas, porque sim, tu só pode melhorar o teu negócio se você tem dados e métricas de tudo o teu negócio, seja financeiro, seja vendas do teu time comercial. O turma da NV Data pode te auxiliar, então fala com o meu querido Neto, diz que você assistiu o melhor podcast do mundo e vai e faça um ótimo negócio. Agora, se você é pequeno empreendedor, profissional liberal e pensa, nossa, cara, eu quero treinar com os campeões, eu quero estar no meio de campeões, eu quero acelerar meus negócios, vender mais, ter um time mais motivado, ser um líder mais eficaz, ou seja, botar meu negócio no próximo nível, vem para a Academia dos Campeões, vai pingar aqui também, que é a minha escola de negócios, onde a gente está com mais de 4 estados já no Brasil com clientes. Então, para nós é uma alegria poder ajudar pequenos empreendedores e profissionais liberais a acelerarem os seus negócios. E hoje eu tenho a honra de trazer ela, sim, aqui do podcast, que a mulherada toma conta também. Ela é estrategista digital há 10 anos, especialista em marketing e comunicação, mentora, foi uma das minhas mentoras lá no Startup Weekend de 2019, quando eu fiz a primeira vez, fundadora da comunidade Sinos Valley, do Vale dos Sinos. Esse é o maior empreendimento da vida, mãe de 3, que não tem negócio que dá mais trabalho do que filho. Gaúcho de Sapiranga, senhoras e senhores, no palco, a grande Ana Homem. Seja bem-vinda, Ana, que alegria. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, pelo canal aí para a gente estar conversando. Álvaro é uma pessoa que eu admiro bastante desde o primeiro momento que a gente conversou lá em 2019. Essa energia sempre foi contagiante e ver aí o teu empreendimento, teu negócio prosperando, assim, é uma satisfação muito grande. Parabéns pela tua iniciativa. E vamos Ah, lá, vamos ver o que a gente pode colaborar com a galera aí. eu tenho 2 filosofias que eu trago para minha vida, Ana. Primeira, faça tudo com muito amor, com muita paixão. Se não for para fazer, eu sou escorpiano, sou intenso. Ah, Tudo que sim. eu entro, cara, vou de cabeça no troço. Mas se for para sofrer, sofro também. E a segunda coisa, eu sempre falo para todos os meus alunos, cara, entrega mais do que as pessoas te pagam. Entrega mais do que as pessoas estão Perfeito. procurando com você. Então, aqui no podcast, a gente fez ano passado 24 episódios, esse ano são episódios semanais, então são mais de 50 episódios. Para quê? Para a gente ajudar a turma. Para que o cara ganhe mais grana, para que o cara empreenda mais e o negócio deslanche. E o bacana é que tem muito profissional que está conosco. E eu faço muito, Ana, a curadoria de quem senta nessa cadeira também. E uma das coisas que eu sempre falo é que todos os convidados que vêm aqui para a academia, primeira coisa ela tem que ser uma pessoa do bem. Sabe? Porque, gente, pessoa do bem se conecta e hoje a gente precisa de gente verdadeira no mercado. Sim. Mas para a gente começar o podcast, pergunta cretina: o que dá mais trabalho? Fazer estratégia, o lançamento de um super produto ou educar 3 filhos? Ah, depende da fase. Eu sempre me considerei uma boa mãe. Eu comecei muito nova, eu tinha 20 anos quando a minha primeira filha nasceu. E ser mãe de criança, para mim, foi fichinha. Foi fichinha. Eu sou uma pessoa paciente, brincalhona, carinhosa. Não foi nada difícil, mas chegou na adolescência, bicho velho. O Aí foi, negócio. foi melhor criar um negócio. Aí vamos montar empresa. Exatamente, foi nessa hora, eu disse, gente, o que é que eu tô fazendo aqui? Porque eu acho que, e eles puxaram a mãe, não posso dizer que não, porque eu fui uma adolescente muito questionadora, né? E fiz jus à minha prole, fiz jus à mãe que tem, então estão lá. Mas são pessoas incríveis, né? São opinião própria, é aquilo, é um reflexo, é um espelho, né?
Mas a questão da adolescência tem seus desafios, então eu tô lá, tô driblando esses desafios nesse momento. Eu tenho uma filha de 20, né? Estou com 40 anos neste momento. E um filho de 15 e um pequenininho aí de 7. Então, meu pequenininho o bebê da mamãe, né? Sempre tá concordando com tudo que a mamãe fala, mas já tenho aí seres humanos bem individuais aí para lidar e é sempre um desafio, sempre uma luta, né? Onde a gente se encara ali, né? Um espelho. Tu sabe Mas com que certeza a maternidade é mais desafiadora, assim. é uma jornada. Eu também sou pai, eu tenho aí eu tenho a Rayana, que é minha enteada, tá com 20 e poucos anos. A gente tem a Ana, que tá com 6, a Pérola com 5 e a pai de anjo também do Danilo, né? A gente, com 2 meses, a minha esposa, nós perdemos ele, né? E tu sabe que hoje a gente vai falar muito sobre estratégia. E para você ser um pai eficaz, ou para você ser uma mãe eficaz, eu sempre falo, o Eric Berne fala assim que a gente não nasce pai, a gente não nasce mãe, a gente se torna pai e mãe. Isso tira uma carga da gente. Mas virando a chave, Ana, eu sempre falo para os meus alunos que ao invés de você sair fazendo, o sentar e planejar, ele é o mais fundamental. Só que nós somos um país tupiniquim, odiamos planejamento, odiamos estratégia, e a gente está vivendo uma cultura hoje de, vamos fazer, vamos ver no que dá. E eu me lembro de uma frase de meu professor, do meu mentor, o professor Roberto Chiniachik, ele dizendo: o papel e a caneta é mais barato que o muro. O que significa isso? Antes de tu erguer o muro, planeja. Ana, aí que eu te atiro a bomba. Cara, por que o ser humano não gosta de estratégia de planejamento, cara? Eu acredito que é porque precisa pensar, né? A gente tem um pouco de preguiça de pensar, né? E esse é mais fácil para a gente fazer e ver no que dá. Eu já fui assim no passado, então eu posso me colocar nesse lugar aí e sentir, vamos ver no que vai dar, do que sentar e prever situações, né? Porque essa questão de prever os caminhos que podem acontecer, né? Eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu quero seguir este caminho e eu preciso fazer tais ações para alcançar tais pessoas. Isso tudo gera na gente trabalho, isso gera demanda, isso gera pensar no que a gente precisa fazer, definir coisas, ter clareza. Um dos maiores desafios que eu acredito que a gente tenha, principalmente na nossa realidade econômica, é ter clareza das coisas, porque tudo muda muito rápido, né? Então, ter uma estratégia, ter um plano de ação exige que tu saiba quem tu é, exige que tu saiba o que tu quer, exige que tu saiba uma série de coisas que isso demanda energia para o cérebro. A gente tende a resistir, né? O nosso cérebro paleolítico ali, ele quer a lei do menor esforço, né? Então, mas é na estratégia que a gente sobrevive, que há muitos e muitos milênios, se a gente não calculasse a rota do vento e o caminho que a gente ia seguir e a caça que a gente ia matar e como que a gente ia fazer né, aprender essa caça, se a gente não pensasse nisso antes, a gente não sobreviveria. É isso que nos manteve na evolução. Então, ainda assim, a resistência está nesses lugares de pensar no que se fazer, né? De ter essa inteligência, eu acredito, né? Pensar dá trabalho. Então, respondendo a tua pergunta, acredito que seja muito, muito nesse lugar, assim, né? De não ter o hábito de pensar antes de fazer. Tu trouxe um lance que é importante, Ana. Eu tenho uma palestra chamada Mentalidade Inovadora, o caminho para o sucesso, e a primeira causa que ferra as pessoas de serem inovadoras, de terem resultado, é a resistência mental à mudança. Perfeito. Por que é a resistência mental à mudança? O cérebro, a função dele básica é garantir sobrevivência e economizar energia. Foi a fabricação dele. E aí eu sempre digo, né, você ser profissional dá trabalho, você construir um relacionamento legal dá trabalho, você construir filhos campeões também dá trabalho. Você fazer um podcast não é só vir aqui
grava e tá pronto. Não, tem que editar, são 50 e poucos episódios, tem que fazer a curadoria, tem que ver a agenda de todos os convidados. Às vezes está marcado com o convidado não consegue, tem que marcar e tem que desfazer. E aí é uma coisa interessante, Ana, tu vai percebendo ao longo da jornada, as pessoas que dão certo são as pessoas que têm mais adaptabilidade no avanço do que propriamente, às vezes, competência técnica. E eu sempre falo que o melhor time não é aquele que tem o melhor jogador, é o que tem a melhor estratégia. Na guerra, acho que tem um livro, Arte da Guerra, se eu não recordo bem, que ele fala que uma das melhores formas de você vencer a guerra é a estratégia. E aí, quando você vai falar de cliente, de venda, de negócio, entra estratégia. O que tu aprendeu nessa jornada, Ana, assim, ó, que tu possa dizer assim, Álvaro, eu aprendi essas estratégias, que isso aqui para mim foram fundamentais para fazer conexões mais poderosas, para fazer vendas com um ticket melhor. Então, o que tu sentiu durante essa jornada que tu diz assim, putz, Álvaro, isso aqui é eficaz, isso aqui eu já fiz várias vezes e, vai que vai dar certo. Eu tive um período de transição, né, da onde eu saí de uma área e fui para outra, lá pelos idos de 2012, 13. Eu tinha uma profissão, eu trabalhava com moda, então eu sou designer de moda por formação, trabalhei na indústria do calçado por um tempo e fiz essa transição para o marketing ainda no formato CLT, né? Eu tive uma oportunidade para trabalhar num grande grupo de moda e ali dentro eu fiz essa transição de carreira, né? Só depois que eu saí da indústria é que eu passei a empreender. Então, o shift ali a troca ali da mentalidade CLT para mentalidade de empreendedora, né? Ali eu comecei a descobrir coisas que antes, por conta do meu estilo de vida, por ser CLT, por trabalhar dentro de uma empresa, eu delegava para a empresa, né? Fazer uma estratégia. Eu recebia a estratégia pronta do departamento responsável, eu só precisava executar, né? Eu só precisava fazer aquilo, questões de marca, questões de branding, questões de posicionamento, tudo isso já vinha muito definido, né? E a gente só precisava ali orquestrar aquilo que já tinha sido determinado. Quando eu fui para o empreendedorismo, eu fui nessa onda do deixa a vida me levar, fui tentando, fui arriscando, fui colocando os pés na água e sentindo o que ia acontecer. E o que eu senti foi exatamente a insegurança e e o quebrar a cara de uma pessoa que não se planejava, de uma pessoa que não colocava no papel, não colocava ali numa planilha os detalhes aos quais precisava seguir para chegar num determinado objetivo. E a chance de se frustrar, ela é muito grande quando tu não tem isso pré-estipulado. Mas a necessidade de ser flexível, ela é tanto quanto, porque tu pode planejar muita coisa e ao começar a executar, se tu tá preso ao planejamento e não se adequando às circunstâncias do que está acontecendo, tu também vai sentir a frustração, né, de não dar certo. Então, eu acredito que isso que tu citou antes da adaptabilidade, exatamente, eu tenho essa mesma xícara. É muita história para quando a gente empreende, né? E eu acho que a principal característica que eu desenvolvi, eu sempre me considerei flexível, mas foi no empreendedorismo que eu me pus à prova, né? Então, eu acho que essa é uma das principais características de quem coloca a cara para bater. É tu perceber que sim, eu tenho um norte, eu tenho um plano, mas se algo der errado, eu vou conseguir manobrar ali, e aí o tempo e a experiência vão te dando repertórios, né, para te saber o que fazer nas próximas vezes, mas ser flexível, sim, eu acho que foi uma das coisas que foi um denominador bem importante nessa trajetória, assim. Tu trouxe uma coisa, Ana, que é fundamental. No livro Startup Enxuta ele fala sobre isso, né? Eu uso muito a metodologia de startup nos meus negócios, levo para dentro dos negócios, sou startupeiro, tenho startup, amo
a Academia dos Campeões é uma escola de negócios, mas o mindset nosso é de visão clara, que é o que o cara fala, mas a gente sempre tá, às vezes precisa pivotar a estratégia de como chegar lá, e a gente também está sempre em melhoria do nosso produto. Isso serve para os meus negócios. O Álvaro sempre está se reinventando, adaptando a palestra, criando novas palestras, que nem essa mentalidade inovadora. Eu tenho rodado bastante, porque hoje se fala de inovação, se fala de mentalidade, a mentalidade está associada com o sucesso, literalmente, né? Então, o Daniel Goleman fala que separa você do sucesso do fracasso é a cabeça, né? Então, a gente tem que estar... E aí entra aquele lance da velocidade que a gente tem que hoje, às vezes, virar estratégia. Tipo, se tu não tem um plano, tu já se fode. Agora, se tu tem um plano, tipo, tu já tem o meio caminho andado, fica mais claro o caminho. Mas o que eu vejo, Ana, até vou pedir uma orientação para você, para que a gente crie uma estratégia. Um exemplo, esses dias minha aluna chegou para mim e disse assim, Álvaro, fiz todo o planejamento estratégico do ano. Pá! Tá aqui, ó. Pum! E eu vou fazer isso, e eu vou fazer mais isso. Meu, juro para ti, 2 folhas. Primeira pergunta minha, eu falei, ok, aonde tu quer chegar? Não, é que eu fiz é que eu escrevi, que eu... Não, eu entendi. Mas aonde você quer chegar? Não, Álvaro, é que eu revisei o meu negócio e eu fiz, olha aqui, tá bonito. E aí, por exemplo, vou lançar um livro. Eu falei, beleza, mas aonde tu quer chegar? Quando eu perguntei aonde ela quer chegar, eu peguei praticamente a folha de estratégia dela e puf. Aí que eu te pergunto, como que a gente desenvolve visão? O que a gente tem que ler, estudar para criar visão? Porque não adianta ter estratégia. Aí eu quero para Sapiranga. Tá, beleza, mas não adianta eu ter o GPS na mão, o carro cheio de gasolina, se eu não sei onde eu quero chegar. Como é que tu desenvolveu, Ana, visão de negócio? Para enxergar as coisas lá na frente. O que tu estuda? Como é que funciona essa cacholeta aí? Quando eu determinei que eu queria empreender, no começo era muito gasoso, mas com o tempo eu fui tendo clareza, né? E esse objetivo que tu falaste é necessário, mas existem diferenças entre objetivos. Existe um objetivo utópico, existe um sonho ali que a gente persegue, que a gente está sempre em busca, por exemplo, nesse exemplo que tu deu, quero escrever um livro, eu quero ser a maior escritora, a maior referência do livro do segmento não ficção, por exemplo. Eu posso me colocar nesse lugar, é uma utopia, eu quero ser a nova J.K. Rowling, né, a escritora do Harry Potter. Posso? Por que não, né? Mas aí tu pegar essa utopia e transformar isso em meta, em objetivo real, palpável, esse é o desafio. E ali mora a desconexão que a gente falou há minutos atrás, né, da preguiça de fazer isso, né? Porque trazer lá de cima, botar, sentar para a realidade e colocar, beleza. Então, para ser uma escritora de um best-seller, o que eu preciso fazer? Eu tenho que escrever 10 páginas por dia, durante X dias por ano, e eu tenho que apresentar para X editoras, e cada não que eu receber, eu tenho que revisar, e cada revisão que eu tenho que fazer, eu tenho que gastar horas, e tudo isso, ter clareza desse passo a passo, é muito trabalhoso. Então, falando de estratégia, falando do que a gente precisa, acho que antes disso, a gente precisa saber o que a gente quer. E para saber o que a gente quer, a gente precisa saber quem a gente é. A gente precisa ter um nível de autoconhecimento. A gente precisa saber quais são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, porque baseado nos nossos pontos fracos, a gente precisa se fortalecer. E baseado nos nossos pontos fortes, a gente precisa usar eles a nosso favor. Então, por que empreendedorismo é um meio de se autoconhecer? Porque a gente precisa ter clareza de tudo isso. E é isso que a gente às vezes resiste em fazer. Não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero colocar esse produto na rua, eu quero fazer tal coisa. E a gente acaba esquecendo de fazer o tema de casa.
que é a melhor, que é desenvolver essa mentalidade, que é desenvolver esse autoconhecimento, que é olhar para as nossas potencialidades e usar isso a nosso favor, que é usar para as nossas fraquezas e melhorar elas. Por exemplo, quando eu comecei a empreender, eu era extremamente reservada, tímida, não eu, apesar de ser comunicativa, eu era comunicativa no meu local de trabalho, com as pessoas que eu conhecia. Agora, eu vender, eu fazer um pitch, eu fazer uma coisa para o mundo lá fora, eu tinha várias barreiras. Então, esses eram os meus pontos fracos. Eu tive que melhorar, eu tive que me desenvolver. Até hoje, eu tenho dificuldades com relação à prospecção, a pegar pessoas desconhecidas e falar do meu produto, do meu serviço. Eu ainda tenho que desenvolver. Isso, para mim, ainda é algo que eu tenho que fazer de forma intencional, não é natural, não é fluido, não é uma coisa que eu faço como quem escova os dentes, não é. Então, ter clareza disso faz com que todos os dias eu tenha lá nas minhas to-dos, na minha lista de tarefas, quais são as ações que eu vou fazer para prospectar, para poder chegar aonde eu quero chegar. E o que, que eu quero chegar? Aonde eu tenho uma meta utópica, eu tenho uma meta lá de ser referência dentro do marketing digital, mas eu também tenho métricas, eu tenho metas financeiras, eu tenho metas de portfólio, eu quero falar com aquela pessoa, com aquele cliente, com aquela marca, porque essa marca é importante para ter no meu portfólio. E aí eu vou fazendo as estratégias, né, o passo a passo, para chegar nessas metas. Mas eu tenho que ter clareza disso, e eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que saber onde eu quero chegar, para que tudo isso se componha. Isso leva tempo, isso leva dedicação, isso leva um estudo do que a gente quer do mercado, enfim, uma série de variáveis que com o tempo a gente vai colocando isso em prática, né? Olha, sensacional. E eu aprendo muito, Ana, escutando os convidados e vou absorvendo, trazendo isso para a minha jornada. Então, tu imagina, juntando no passado, juntando esse ano, a gente está falando de mais de 80 convidados praticamente Bastante. que vão passar aqui no podcast, fora a curadoria da turma que eu trago para a Academia dos Campeões. Então, a gente sempre está estudando, sempre está se inteirando desse negócio. E você falou uma coisa importante, quando a gente fala sobre empreendedorismo, esse dia eu gravei um vídeo, as pessoas ficam falando assim, mas porque cumpriu o propósito, porque é a missão de vida, porque é o Diaba 4. Mano, deixa eu falar uma coisa para ti. O propósito da gente é amar e servir, Jesus já disse. E aí Deus é tão generoso que já deu as ferramentas. Só que, bicho, empreendedorismo é um desafio, é uma jornada incerta. Daqui a pouco você está num rumo para cá e o rumo muda. Daqui a pouco você está convicto que tu fechou com aquela empresa, daqui a pouco a empresa está para trás. E aí o que, que você faz? E aí o que, que eu vejo, Ana? Eu vejo muita gente no empreendedorismo, mas muito amador fazendo. E, bicho, empreender não é para amador. Por isso que 70, 80% dos negócios são assassinados com 2 anos. Eu tenho a alegria de dizer que faz 24 anos que eu empreendo e sempre tive uma curva de crescimento. Tive meus altos e baixos, teve os desafios que a gente passa na jornada, mas sempre expandindo, sempre crescendo. A Ana me conheceu em 2019, quando estava despontando para isso aí. Uhum. E aí, Ana, entra uma coisa que é importante, assim, quando tu olha hoje para vamos pensar assim, eu sou um profissional liberal, eu sou um palestrante, eu sou um médico, eu sou um arquiteto, eu sou alguém da saúde. O que que tu diria para essa pessoa de estratégia que ela poderia fazer para escalar o negócio dela? O que que você acredita que é importante ela ter definida para se tornar um profissional liberal de sucesso ou um pequeno empreendedor e ganhar mais grana? O que que tu vê na tua jornada aí, campeão? Tu vê que eu largo as bombas pra ti, né? Eu só Sim, levanto e... vamos lá. Vou usar um exemplo, eu gosto de usar exemplos e até metáforas muitas vezes, porque fica claro para a gente. Eu acabei de conversar, alguns dias, eu conversei com uma pediatra e ela está passando por esse momento de preciso escalar os meus negócios, porque, né, médico, profissional liberal que vende serviço, ele vende seu tempo, a sua hora, isso não é escalável, né?
Então, mas eles detêm uma coisa que é muito importante, um conhecimento muito importante, saúde das pessoas. Então, eu conversei com ela e tal, fiz um momento de consultoria com ela, e a gente fez aí um desenho da estratégia dela, que eu posso até aqui chegar e dividir com vocês. No caso, ela tinha um objetivo muito claro. Ela tem a agenda dela toda cheia, mas financeiramente isso não era o suficiente para ela. Por conta de precificação, por conta de a forma com que ela vem trabalhando, o público que ela resolveu trabalhar, né? Ela tomou decisões no início da carreira dela que levaram ela a atender um público C, D. Então, ela não consegue cobrar altos valores por essas consultas, né? E para fazer essa mudança, para atender públicos maiores, exige tempo e exige planejamento, né? Ela não pode simplesmente largar um consultório com aquela carteira de clientes para pegar um outro com uma carteira de clientes diferente. Isso é um processo. Mas o que ela queria era vender infoprodutos para poder melhorar ali o ganho financeiro que ela tem com relação a isso. E ela não sabia por onde começar, porque ela é médica, ela detém o conhecimento, ela sabe atender paciente, sabe atender os pais daquele pacientezinho, mas não tem aquele domínio técnico da questão do infoproduto, de tudo mais. Então, o que, que a gente trabalhou? Então, ela tem clareza do que ela quer, ela quer aumentar os ganhos dela, ela tem uma clareza do que ela sabe, quais são as necessidades que aquelas mães, aqueles pais vivem no dia a dia e que ela pode oferecer como solução. Então, ela foi lá, definiu um assunto que ela queria começar a tratar e transformou esse assunto em um e-book, por exemplo. Aí esse e-book foi colocado no ar, ela fez ali o texto, um designer desenvolveu isso e ela disponibilizou aquele infoproduto por um determinado valor e passou a vender aquilo. Aí, para o próximo passo, agora eu quero dar treinamentos para as mães e para os pais para como que fazer com que aquele problema, aquela dor que aquele e-book resolvia, no dia a dia eles também consigam tratar. Então, ela foi para o segundo infoproduto, que foi um curso rápido, de não sei quantas horas ali. Então, passo a passo, a gente foi estruturando. Por quê? Porque o objetivo dela estava claro, porque ela sabia o que ela queria e quem ela era e o que ela poderia oferecer, né? Então esse passo a passo foi estipulado. Então, ó, vamos aí para uma contadora, vamos aí para um advogado. Basicamente tem que ter essas mesmas ferramentas. O que que eu quero? Eu quero aumentar minha carteira de clientes, ou eu quero ser referência no assunto tal, ou às vezes fazer a troca. Ah, eu atendo um determinado público, mas eu quero começar a atingir outro. O que que eu preciso fazer para mudar a minha carteira de clientes, porque às vezes eu realmente tenho muitos clientes de um determinado nicho, de uma determinada classe social, e quero melhorar, quero evoluir, quero trabalhar menos e ganhar mais. Então, existem ferramentas para tudo isso, mas colocando esse passo a passo no papel, digamos assim, ou na ferramenta, a gente consegue estruturar essa jornada para conseguir chegar onde ela quer. Então, de novo, traz para a realidade, traz clareza, coloca o pé no chão e olha para todas as possibilidades que se tem. Às vezes, consultar uma pessoa, um consultor, alguém que possa te ajudar, um mentor, alguma coisa assim, pode ser de grande valia nesse momento, né? Porque eu entendo que o profissional liberal, o contador, ele entende de contabilidade, né? Ele não necessariamente entende de marketing ou de comunicação ou de outras ferramentas. Eu defendo muito, Álvaro, essa questão de deixa o marketing para quem é de marketing, deixa a profissão para quem é da profissão, te conecta com pessoas chaves, não tenta aprender tudo. Ah, você não pode, eu não faria muito bem. Talvez você seja, talvez o médico seria um bom marqueteiro, não é essa a questão. Mas aí tu deixa de ser potente naquilo que tu é O Jim real. Collins, o Jim Collins, ele fala no estudo dele, da Feitos para Vencer, tu não sabe, contrata quem sabe. Claro Exato. que eu não sou mestre financeiro, eu não sou mestre contábil, eu tenho um time que faz isso. Mas eu sei olhar uma nota, como é que Exato, saiu os concordo. dados. Ah, eu não sou o cara que fez o curso A Forma do Lançamento do Érico Rocha.
Mas eu preciso saber que pesando o meu lançamento para mim poder entender o que mais nós devemos fazer. Perfeito. E aí o que acontece? Hoje, Ana, acho que deve acontecer contigo isso, é que o profissional, o empreendedor, ele quer aprender tudo. E muitas vezes ele não consegue fazer um exemplo. Vou pegar um exemplo. Cara, comunicação é a minha competência mais forte. Ensinar as pessoas, transformar as pessoas da mentoria é o que o Álvaro consegue fazer de melhor. Foram mais de 1.000 clientes com mais de 15 mil horas fazendo isso aqui. Se eu precisar escrever um copy e fazer uma arte, eu vou fazer. Mas por que eu não faço? Porque às vezes eu prefiro que alguém muito mais experiente, e outra, quanto custa para você do teu tempo? Às vezes você planeja. Claro, teu financeiro às vezes vai ter que cuidar, teu médico, tal, vai ter que olhar para isso aí. Mas a importância de você entender que antes da medicina, da nutricionista, do psicólogo, cara, tem um CNPJ, tem um negócio. Exatamente. E esse é o erro fatal que eu vejo, Ana. Os caras querem vender a ferramenta. Não, eles são um negócio. A ferramenta é o meio. Exatamente. A medicina, a nutrição, a psicologia é o meio, não o final. O infoproduto é o meio para resolver uma dor lá na frente. O final é a dor resolvida, né? O final, o que a gente quer no final do dia é que aquele paciente, enfim, o cliente final esteja satisfeito com o serviço que a gente acabou desenvolvendo, né? E ter clareza disso. Então, o que eu quero? Eu quero que os meus pacientes saiam com esse nível de satisfação. Como eu meço essa satisfação é uma ferramenta, é o como que a gente vem no meio do caminho e desenvolve, né? Ontem eu conversei com uma lead e ela passou uma lista, fiz esse curso, e esse, e agora estou escrevendo um curso. E são X aulas e tal. E a primeira pergunta que eu fiz para ela, qual que é o problema que você vai resolver? Claro, Não, é que as pessoas têm que ser mais líderes e tal. Eu falei, não, beleza, qual que é o problema? Pum. Então, é a falta de clareza, né, Álvaro? É aí que tá. Às vezes a ideia tá muito, para empreendedor é muito interessante isso. Eu trabalho com uma empresa que faz desenvolvimento de software. E aqui a gente recebe todas as ideias milionárias da vida, a gente recebe aqui na nossa porta. Eu tenho ideia de um aplicativo, eu tenho ideia de uma plataforma e tal. Tá, mas qual é a dor que isso resolve? Qual é o problema que isso resolve? Ah, não, porque daí ele vai clicar e vai ter isso. Tá, mas qual que é a dor? Que isso... E falta esse tipo de clareza, porque muitas vezes a gente está preso na solução, né? A gente fica olhando para aquele nossa solução ali, para aquela nossa ideia e esquece do problema. E antes da solução tem que existir um problema. Startup Weekend, turma, para quem não sabe, ele é um evento mundial de você constrói uma startup em 3 dias. E eu e a Ana, a gente é viciado, a gente é startupeiro. Eu já participei de, sei lá, 8, 9 SWs, patrocinando, puxando, agora como facilitador desse negócio. E a gente sempre escuta lá, ama a dor, não ama a solução. Exatamente. E às vezes o cara se prende à solução, não porque assim, porque não dá para mudar, porque eu ideei desse jeito. Aí eu até falei para minha cliente ontem, eu falei para ela, o que o mercado está precisando? O que o mercado... Beleza, tu tem uma porrada de conteúdo. A Academia dos Campeões fez a mesma coisa. Meus alunos disseram assim, nossa, a gente queria ter um lugar onde a gente pudesse fazer conexão com outras pessoas, continuar o bando, ter você como mentor e a gente ter aulas. Eu falei, pum, vamos fazer esse negócio aí. Só que hoje começou com hoje a gente está com Rio Grande do Sul, tem clientes do Rio de Janeiro, tem clientes de São Paulo, tem clientes do Paraná. Começou com Mas o que? É o que o cliente está buscando. E daí quando tu entende qual é a dor que tu resolve, vem a estratégia. Exatamente. Deveria vir, né? O caminho natural, né? A ideia bonitinha, legal seria estar com o problema. Mas Álvaro, eu sou um mercado. Qual o problema que você resolve com o mercado?
Álvaro, mas eu sou uma fruteira. Mas qual o problema que você resolve? Uma fruteira que a gente fala no sul, né, tu? Sim. Álvaro, mas eu tenho uma agropecuária que a gente usa muito aqui no sul. Beleza, qual que é o problema que você quer resolver? Álvaro, mas eu sou psicóloga. Ok, qual que é o problema? Você vai, se for lá dentro da psicologia, é desse tamanho. É um leque, né? Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a ferramenta que tu usa hoje para fazer estratégia para o teu negócio? E quando tu senta, dá uma mentoria, quando senta com o teu aluno, com o teu cliente lá, quais são as 2 ou 3 ferramentas que tu pudesse compartilhar conosco para que a gente possa aplicar no nosso negócio? Também, de estratégia para a gente decolar com o nosso business. Bom, para começar, a questão de estratégia ela varia muito de metodologia para metodologia, né? Eu adotei uma metodologia que eu acabei adaptando para a minha realidade, adaptando para os meus conhecimentos. Então, assim, o cerne de um processo estratégico bem elaborado é um método. Então, adote o método que você acredita ou que você acha que vai se adequar ao seu negócio e o siga, né? Dentro do processo estratégico que eu montei, que eu aprendi de um jeito lá atrás, coloquei em prática e fui adaptando ao longo dos anos para esse processo estratégico que eu utilizo hoje, hoje é basicamente eu faço um reconhecimento desse cliente, né? Eu converso com ele, ouço, né? Então é muito baseado em escuta ativa, é muito baseado em empatia, mapa da empatia é uma das coisas que eu utilizo bastante, é uma ferramenta que eu utilizo bastante, né? E Business Canva é uma segunda ferramenta que eu utilizo bastante. O que mais eu tenho no processo? OKRs, né? Então, é uma ferramenta onde a gente define lá o objetivo do ano, quebra em trimestres, define o que a gente quer para aquele trimestre. Dentro do trimestre, a gente quebra em tarefas mensais, semanais e diárias, né? Então, pensar no ano, pensar no trimestre, pensar no mês, na semana e no dia. Desde o estratégico, vai para o tático, que é a nível gerencial, e vai para o operacional, que é a nível de lista de tarefas diárias, né? Então, uso o processo de OKR para fazer a medir o que está dando certo, o que não está dando certo. Uso a ferramenta que se chama KPIs, que é o KISS, agora esqueci a sigla, mas usa ali, pesquisa no Google, dá uma olhadinha ali, KPI, que são as métricas que eu utilizo para medir se está sendo efetivo ou não, né? Por exemplo, se eu montei um Instagram. De 0 a 10, nossa, tá entrando 10 clientes, eu tenho que converter 5. Um indicador não, para mim saber se eu estou indicando bem, eu tenho que, de 10 clientes, eu tenho que converter 6. Isso é um indicador. Exato, Tipo exatamente. assim, ó, tô fazendo, sabe aquela conta de padaria? Por Exatamente. exemplo, Álvaro, eu projeto 10 mil de faturamento, 8 mil de gasto. Então, qual que é o meu indicador? É que 20% tem que ficar para mim do que lucro, ou 30%, ou 15%, enfim. São métricas e dados que é o que a NV Data traz para você também nessa jornada. Então, tu falou do Business Canva, que você botar aí no Google, no YouTube tem também. Você falou dos OKRs, que é os marcos que você vai falando. O mapa da empatia, esse mapa da empatia eu fiz aonde aconteceu a pivotada da Academia dos Campeões. Porque eu botei o mapa da empatia, o que o teu cliente vê, como ele resolve, o que ele escuta, quem são as pessoas que estão perto dele, quais são os desejos, quais são os medos, quais são os anseios, e a partir dali tu constrói um produto, um serviço baseado, e lembra sempre, meu amigo, negócio não é sobre você. Exatamente. Sobre o seu cliente. Centro do negócio é o teu cliente. Né? A mesma coisa aqui do podcast. O podcast, para mim, é um negócio. Eu tenho que entender o que o meu cliente quer. Então, a gente está falando, tem convidados de liderança, tem convidado de venda, tem convidado de estratégia. Por exemplo, na semana anterior, teve um podcast com o Cláudio Osório. Você viu que o Cláudio Osório falou pra caramba de estratégia e brand. A gente teve a Letícia Pacheco também, que a Letícia falou sobre a mentalidade e a comunicação. Hoje a gente está com a Ana, mas também já teve aqui sobre
multifranquia. Então a gente traz todo um olhar 360 para dentro do negócio. E é o mesmo olhar da academia. Porque na academia a gente trabalha a vendas, a liderança, a gestão, a estratégia, tudo que o cara precisa lá. Então isso é fundamental. E aí, para a gente já indo pro finalmente, Ana, o que tu sente que nesse 2024 vai ser um divisor de águas, de tendência, de jornada que a gente pode aplicar dentro da nossa estratégia? Para que a gente se conecte com o cliente, para que a gente melhore nosso business, nossas vendas e ganhe mais grana nesse final de ano. Cara, agora, para mim, o marketing está chegando num momento que eu considero assim, nunca foi tão fácil fazer marketing bem feito, mas de uma forma possível, né? Se antigamente a gente precisava, sei lá, de grandes estúdios, de grandes comerciais, de grandes firulas para se vender um produto, hoje em dia a gente está aqui provando que com um celular na mão e uma ideia na cabeça a gente consegue aí alcançar grandes resultados. Então, agora, alguns finais de semana atrás, teve o Kanye West, ele é enfim, um empreendedor americano e ele pagou US$ 7 milhões por 30 segundos durante o Super Bowl, né, que é um evento bem grande também. E ele pegou o celular dele e falou: Ai, eu sou o Kanye West, compre na minha loja. Ele é mega famoso, ele é mega rico, mas ele pegou o celular na mão. Ah, gastei o dinheiro para aparecer no Super Bowl e não sobrou dinheiro para fazer o comercial. Mas tá aqui, o meu site é esse, o meu login, o link é esse, comprem lá, eu vendo roupas e acessórios, a gente se vê lá dentro. É isso, ele usou 30 segundos para falar no celular, né? E o marketing, a gente passou aí pelo marketing de influência com blogueiras, com influenciadores, e aí os atores viraram influencers e O tal, e nano, agora agora é aquela coisa do nano influencer. exatamente, Não é mais exatamente, só o Michel Teló, o Celso Portiolli, a Ana Hickman da vida. Agora eu sou exatamente, influenciador na minha cidade de algumas marcas, né? Da perfeitamente. Perfect, que é a suplementação, da Carol, que é minha Nutri, da Reabilita, que é eu tô fazendo merchan, né? Da Reabilita, que é a clínica que faz toda a minha recuperação de fisioterapia, da WR Run, que é meu professor Vandré, que é meu professor de corrida. Então a gente vira nano influenciador daquela marca. Porque é isso que as pessoas elas querem comprar, mas elas não querem que vendam para elas, né? Essa é uma premissa das vendas. Então, quando a gente Repete, faz, para é, tudo. Senhoras e senhores, vamos fazer agora um momento no alvo com convidar. Olha que esse tiro que a Ana vai dar é certeira. Senhoras e senhores, Ana, no alvo com a Naomi. as pessoas querem comprar, mas as pessoas não querem que vendam para elas. Então, a gente precisa ter isso muito claro de que a gente está vendendo e influenciando o tempo inteiro. Mas se a gente banca o chato, aquele que fica oferecendo o tempo todo, a gente vai receber um bloqueios disso, né? Então, como que eu faço para ser interessante? Como que eu faço para as pessoas se interessarem, aliás, né? Sendo interessante. E aí tem coisas na minha rotina que são interessantes, tem ideias que são interessantes. Eu estou estudando agora um negócio que eu vou começar a aplicar na minha rede social, que se chama assim, seja seu nicho. Você é o seu nicho. Você é a, a, a referência para outras pessoas. Então, o que que você pode fazer dentro da sua rotina, do seu dia a dia, das suas ideias, do que você faz, que vá conectar com quem está assistindo, com a tua audiência. Não é mais o objeto em si, sou eu influencio. Então, olhar para isso e mostrar as coisas do meu dia a dia. Tu é um exemplo disso, tu acabou de citar todas as coisas que tu influencia, são coisas que tu utiliza, né? Os serviços do teu médico, os serviços do teu fisioterapeuta. Toda vez que tu tá fazendo uma fisioterapia e tu fala o quanto isso está te ajudando, o quanto isso está melhorando a tua qualidade de vida, tu está influenciando outras pessoas a comprarem o serviço, no caso dessa pessoa que tu citou, que precisam disso também.
mas que outras coisas do teu dia a dia podem vir a ser parte disso. E aí olha para o meu negócio, será que eu compraria o que eu estou vendendo? Será que eu sou a pessoa ideal para falar sobre isso? E aí você espalha essa mensagem, né? Então eu acredito muito nisso, que o marketing está se transformando numa influência natural do nosso dia a dia. Né? E a gente ser o nosso próprio nicho, a gente ser o nosso próprio negócio está se tornando cada vez. E eu também acredito que, principalmente os liberais, né, os profissionais liberais, devem se tornar o seu próprio negócio. Né? Você é a pessoa, você médico, é a principal pessoa que deve influenciar as pessoas a ter uma boa saúde. Você, advogado, é o principal responsável para que as pessoas façam aquilo que tu está vendendo. Você tem que viver isso, você tem que falar disso o tempo inteiro, né? Você, psicólogo, deve falar sobre desenvolvimento pessoal Você e tem que estar ser em os... programas de desenvolvimento pessoal. Exatamente. Para poder promover isso nas pessoas, né? Então, principalmente nesse nicho de profissionais liberais, eu acredito nisso. É um pouco diferente quando tu vende produtos físicos, né? Que tu tem uma loja que tem isso e tal. Muda um pouco o processo estratégico, né? Eu já atendi muito cliente que tem e-commerce, muito cliente que tem lojas. Muda algumas características, mas quando se fala de profissional liberal, serviços, é muito disso. Eu mesma né, falei sobre estratégia durante muito tempo, e durante muito tempo eu não tive meu processo estratégico, né? E aí, quando eu criei aquela coisa, eu não posso vender aquilo que eu não vivo, passei a viver isso na prática, hoje eu consigo vender um processo estratégico com muito mais facilidade, com muito mais convicção, porque eu pratico, porque eu faço isso, né? Eu já cansei de fazer isso para os outros e faço isso para mim também. Então, Seu produto de, é um produto, Ana. Essa, exatamente. em 2014, eu trabalhei, uma época, eu vendia Renaudet, amava os perfumes da Renaudet. Ama, tinha até agora há pouco, devo ter uns ali. E eu me lembro até hoje de um conselho de uma sênior, ela dizia assim, cara, tu tem que estar com os produtos no carro. Você tem que andar cheiroso, com um produto maravilhoso daquele negócio. E isso ficou até hoje para mim. Eu tive uma reunião com uma cliente esses dias para mim, ela disse assim, Álvaro, como que você cresceu? Como que você... E aí ela falou aquela frase, você está num lugar que eu quero estar, palestrando, falando do teu lifestyle e tal. E eu sempre digo para os meus alunos, é mais fácil tu vender quem você é. Quando eu digo que é empreendedorismo e alta performance andando junto, é porque eu sou um atleta, eu sou um ex-obeso, eu treino 4 vezes por semana, eu cuido da minha alimentação, me tornei vegetariano, eu não bebo, eu não como maionese, eu não como fritura, mas eu cuido dos meus negócios, eu tenho uma marca de café, eu tenho um Instituto de Educação, eu tenho a Academia dos Campeões, tenho o projeto do Álvaro, tem que ser pai, tem que ser filho, então fica muito mais fácil do cara te comprar. E Ana, Exatamente. de verdade, assim, para mim hoje foi uma alegria imensa. Eu quero agradecer de verdade a NV Data, sempre essa parceria do meu querido Neto, assim, graças a NV Data que patrocina o podcast. A gente está aqui na segunda edição. Agradecer a Academia dos Campeões também. Sou o fundador dessa escola de negócios, então a gente está trazendo essa tocada. Mas, Ana, agradecer as pessoas que ficam até o final, você que ficou até aqui, compartilhou, comentou. Isso é muito bacana. Para a gente fechar, eu gostaria que você vendesse teu peixe, fala das tuas redes sociais, onde as pessoas se conectam com você, para elas se aproximarem de ti. Bom, meu Instagram, né, que é a minha principal ferramenta de trabalho hoje, Instagram e LinkedIn, é onde eu estou presente, então, @Naomen, LinkedIn também, /Naomen. Lá vocês vão saber o que eu estou fazendo, quais são as novidades que eu trago, o que é o meu dia a dia também, compartilho bastante coisas lá. E basicamente hoje o que eu faço para os meus clientes, né? Vou explicar mais ou menos, porque fica muito no campo das ideias, esse negócio da estratégia, mas hoje eu produzo com os meus clientes, né? Com quem me contrata, esse processo estratégico, eu coloco ali as técnicas de descobrir, né, o que a pessoa precisa, o que a pessoa quer, e juntos a gente descobre qual é o caminho mais adequado para aquele modelo de negócio.
Então, é um processo que leva mais ou menos uns 30 dias ali, onde com algumas reuniões eu consigo estruturar isso e apresentar isso para o cliente define quais são os objetivos dele e, na sequência, então, eu vendo esse processo de gestão da comunicação desse cliente. Então, o cliente que quer fazer gestão das redes sociais, fazer gestão do seu site, ou mesmo de ações de marketing de offline, né? Quero fazer uma feira, quero fazer uma exposição, quero levar o meu produto para não sei onde, também a gente faz a gestão e o processo de desenvolvimento dessas ideias. Então, é só seguir no @AnaHomem, trocar uma ideia por lá, que a gente vai poder conversar sobre a comunicação e o processo estratégico da tua marca. Maravilha. Ana, obrigado de verdade por você ter estado aqui compartilhando conosco essa jornada. Deus te abençoe e sigam a Ana Homem em todas as redes sociais, que ela tá lá pronto para te receber. Ana, obrigado pela tua presença, tá, campeã? Eu que agradeço pela oportunidade, pelo teu carinho também. Muito obrigada e parabéns. Tamo junto, obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Para você que ficou até aqui agora, muito obrigado. Obrigado, MV Data, para você que precisa fazer gestão de dados, de métricas do teu negócio, tudo na palma da tua mão, a hora que você quiser, aonde você quiser, para você ganhar mais tempo e principalmente ter mais grana no teu bolso. Acesse aí o site da MV Data. Se você é pequeno empreendedor profissional liberal e busca acelerar os teus negócios, viver num ambiente, se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, ter Álvaro lá como mentor e tantos outros convidados nessa jornada, com uma plataforma de educação 24 horas, com encontros ao vivo, com mentoria, com grupo VIP, vem para a Academia dos Campeões, que eu tenho certeza que a gente vai colocar você e o seu negócio no topo do pódio. Por quê? Porque essa é a nossa missão desde 2023, pegar você e acelerar os teus negócios e a tua vida. E a gente se encontra sempre, sabe onde?